você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler os versos 28 e 29. Queridos, então vai ser precioso. Anotem tudo que Deus colocar no coração de vocês. Mateus capítulo 14, versículo 28, todo mundo achou? Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, diga comigo, se és tu, diga, manda-me ir. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Diga comigo, vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, diga comigo, andou sobre as águas. Para ir ter com Jesus. Você pode fechar seus olhos? Oh, Jesus. Essa é a tua santa e poderosa palavra, Senhor. O Senhor quer nos fazer um convite nessa tarde, Senhor. Nós queremos dizer que nós abrimos os nossos corações, Senhor. Deus, começamos esse tempo de palavra te convidando, dizendo que tu és bem-vindo, Senhor. E é verdade que nós cantamos, Senhor. Nós queremos que o Senhor inunde e enche esse lugar. Sim, Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos ser inundados pela tua glória, Senhor. Queremos nessa tarde provar que a tua presença é real, Senhor. Queremos provar da tua glória, Senhor. Queremos provar da tua bondade. Por isso, Espírito Santo, que essa palavra traga instrução para nós, traga transformação para nós, traga metanoia, Senhor, traga mudança de mente, traga arrependimento e principalmente traga sobre nós coragem, Pai. Queremos te servir, queremos fazer a tua vontade, Senhor. E por isso nesse momento nós pedimos, molda-nos conforme as Escrituras, muda-nos, Pai, confronta-nos, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos nos tornar verdadeiros talmidim, Senhor. Fala conosco, Senhor, é o nosso desejo nessa tarde. Tudo aquilo que possa ser contrário, que todo espírito contrário à tua palavra caia por terra em nome de Jesus. E toda distração caia por terra em nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao Senhor nessa tarde, Pai. Ó Deus, e que o Senhor esteja simplesmente começando algo tremendo, Senhor. Que o Senhor nesse primeiro culto esteja startando algo novo nas nossas vidas e nos preparando para aquilo que ainda há de vir nesses 3 dias. Espírito Santo, que tudo aquilo que o Senhor começar a falar seja algo gradativo, que nos leve a lugares mais altos, que nos leve a um entendimento maior, que a mensagem da noite possa nos transformar ainda mais, que as mensagens de amanhã e de sábado sejam profundas, ó Pai, e nos façam sair daqui decididos a tomar uma atitude, Senhor, de seguir os teus passos, ó Pai, e realizar as obras que o Senhor realizou, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e por isso oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. São 5 horas. O pastor Rafa falou que podia até umas 7h30. Mas eu não vou, tá, querido? Fica tranquilo. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, quantos conhecem essa passagem? Levanta a mão, assim, só para eu ver. Amém. A gente está falando de Pedro, inclusive eu conheci o Pedro agora de tarde, que eu disse que ia falar sobre ele. Ele está aí, né, Pedro? Falei, eu vou falar o teu nome hoje. Bom, queridos, essa palavra ela é um desafio para mim. Essa passagem é um desafio para mim. Eu não consigo ler essa palavra e não ser muito confrontado. Amém? Só que para que a gente entenda o que levou o apóstolo Pedro a tomar essa iniciativa e entendendo qual era o entendimento que ele tinha para chegar a esse nível, eu queria voltar um pouco com vocês e compartilhar
algum conhecimento que Deus colocou no meu coração. E inevitavelmente vou acabar falando sobre aquele que fez o convite para o Senhor Jesus. Perdão. Aquele que fez o convite para Pedro, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, voltando um pouco para a gente entender, eu quero falar um pouco sobre o sistema educacional na cultura hebraica com você, na cultura judaica, perdão. O sistema educacional na cultura judaica, ele é dividido em 3 estágios. Eu não sei se o pastor Rafa falou alguma coisa sobre isso nesse tempo que ele veio falando sobre os Talmidim. Mas o sistema educacional judaico ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio se chama Beit Sefer. Nesse primeiro estágio, todo menino judeu na faixa de 5 a 6 anos de idade, ele ia para uma escola onde ele começa a aprender sobre a Torá. Ele começa a estudar a Torá. A palavra Torá significa instrução, ensino ou o caminho. Então, o menino de 5 a 6 anos, ele vai para a escola e começa a estudar a Torá. E até os 10 anos de idade, diga comigo, 10 anos de idade, esse menino já tinha decorado a Torá. Abrindo um parênteses, a Torá é o Pentateuco, é a lei de Moisés. São os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos de idade, no máximo, o menino judeu já tinha decorado toda a Torá. Essa era a primeira fase do sistema educacional judaico. E aí, a partir daí, então, havia um segundo estágio, que era o Beit Talmud. E nesse estágio só os destaques, só os melhores entre os meninos que chegavam aí. Na faixa de 12 a 14 anos de idade, eles já começavam a aprender a interpretar a Torá. Não somente decorar, mas eles começavam a aprender a interpretar a Torá. E além disso, eles também começavam a aprender todos os outros livros do Antigo Testamento, livros históricos, livros poéticos, livros de sabedoria e os profetas. Então, nessa faixa de 12 a 14 anos, eles começavam a se aprofundar na lei de Moisés, na Torá, e aí eles começavam então a aprender também o restante do Antigo Testamento. E nessa faixa até os 14 anos, ele também já tinha decorado todo o Antigo Testamento. Então, aos 14 anos de idade, o menino judeu já tinha decorado os 39 livros do Antigo Testamento. Bem parecido com a gente. Amém? Não sei porque vocês riram, não entendi. Mas é bem parecido com a gente. Quem dera. Né? Aos 14 anos de idade, todo o Antigo Testamento aqui. Né? Para você ver como é rigoroso. Só os destaques. E aí tinha um terceiro estágio nesse sistema educacional que se chamava Beit Midrash. E aí, se os destaques chegavam no segundo estágio aqui, os melhores entre os melhores, eles conseguiam chegar nessa faixa. Entre os 14 e 15 anos de idade, esse menino que era os tops, eles iam até um rabino para pedir que eles pudessem se tornar os seus talmidim. Entre outras palavras, não, olha, o Senhor me permite que eu seja o seu talmid. Talmid é o singular, é discípulo, talmidim é o plural. Então, a partir desse pedido, aquele rabino, ele começava então a fazer basicamente um interrogatório, um estágio probatório. Ele fazia um teste com inúmeras perguntas de diversos assuntos, a Torá, a tradição judaica, os profetas, enfim. E esse menino, se ele, para aquele rabino não fosse bom o suficiente, ele era rejeitado. Então daí ele voltava para estudar mais, e quem sabe tentar de novo, ou então ele voltava para a casa dos seus pais, para aprender o ofício do pai dele. Isso se ele não fosse aceito. Mas se ele fosse escolhido, aquele rabino diria para ele a seguinte frase, diga comigo, você é capaz, então siga-me. O que ele disse? Siga-me, beleza? Aquele rabino que escolhia aquele menino, ele dizia para ele, siga-me. E aquele menino largava a família, a casa, os amigos, para viver uma vida de total devoção àquele rabino. Amém? Amém. Isso era o sistema de ensino dos judeus, tá? Aí beleza, chegamos em Jesus.
Jesus, nitidamente, ele não partiu para esse primeiro estágio. Não porque ele não estava entre os melhores dos melhores. Se você ler Lucas capítulo 2, Jesus, depois de ser perdido pelos seus pais, ele é encontrado no templo, sentado com os doutores, discutindo a Torá. A Bíblia diz que ele interroga eles e os ouve, e a Bíblia diz que eles ficam maravilhados com a sua maneira de interpretar a Torá. Eles ficam maravilhados com as respostas que Jesus dá. De fato, aquilo surpreende ele. Mas se então ele estava entre os melhores, e provavelmente tinha tudo para ser um escolhido por um dos rabinos, por que ele não foi? Só para a gente entender nitidamente, a gente sabe pelas escrituras que ele não foi, ele voltou para a casa do seu pai para aprender o seu ofício. Tem muita coisa envolvida nisso, querido. Jesus, pastor Rafa, a gente estava conversando esses dias, ele estava falando sobre a incrível falta de ansiedade de Jesus, sabendo quem ele era, simplesmente esperar. Jesus é um exemplo de saber esperar. Aquele que já sabia quem era aos 12 anos. Olha só, aos 12 anos ele estava onde? No templo. Diga comigo, Jesus, aos 12 anos, está no templo. Eu te pergunto, ele já sabia quem era, sim ou sim? A resposta é perfeita. Beleza, olha só, Jesus, aos 12 anos, vai para o templo. Ele passa, inclusive, perto de um tanque chamado Betesda, onde, alguns anos à frente, um cara que estava coxo há 38 anos, já estava lá quando Jesus passa aos 12. É como se Jesus olhasse para o tanque e falasse assim, ó, um dia a gente vai se encontrar, tá? Agora não é o meu momento. Daqui a 18 anos a gente se vê. Jesus é um grande exemplo de saber esperar. E queridos, isso é tremendo. Jesus, ele tinha tudo para ter total prestígio. Porque aos 12, entenda que, por que eu falei dos 3 estágios? Na faixa de 14 a 15 anos, ele pedia para um rabino se podia ser seu talmide. Só que bem antes, aos 12, ele já estava pronto, querido. Ele estava discutindo com os doutores da lei. Será que ele não estaria apto a ser um cara com prestígio em Israel? A elite intelectual de Israel, entre os jovens, ele tinha tudo, querido. Mas a gente sabe que ele foi conhecido mais à frente como o filho do carpinteiro. Então isso diz pra gente que ele voltou para casa para aprender com seu pai. Mas beleza, ainda assim, fica essa pergunta, cara, por que Jesus não foi lá e seguiu a carreira como todos os meninos da sua idade gostariam, entrar para uma escola rabínica e ter total prestígio? Eu separei só 3 motivos aqui. Primeiro motivo é que quando a gente lê lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, dos versos 28 e 29, a Bíblia diz que todos admiravam a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E por que o povo se surpreende com essa informação? Porque os escribas, eles fundamentavam o seu ensino citando os seus rabinos. Só que Jesus, ele ensinava sobre algo diferente, querido. Jesus veio trazer um ensino sobre o reino dos céus. E o que ele tinha como fundamento, nenhuma escola rabínica podia dar. A autoridade que ele havia recebido só podia vir daquele que lhe dava tudo que ele precisava passar adiante, que era o próprio Deus. Ele não tinha um rabino que tivesse a altura do ensino que ele tinha para passar para aquele povo. Toda essa cultura do reino, nenhum rabino conseguiria passar para ele. Então Jesus, ele não podia entrar numa escola rabínica. E ele, como filho, recebia a autoridade. Ele ensina como quem tem autoridade. E de fato ele tinha autoridade, porque ele era o filho de Deus. E deixa eu abrir um parênteses sobre isso, porque isso mexe muito comigo, essa palavra autoridade. Quantos querem receber poder de Deus aqui? Só isso? Não, vamos tentar de novo, tá? Quantos querem receber poder de Deus aqui diante? Quero te dar um conselho, se é que eu posso. Se você quer poder, busque autoridade. Porque a autoridade te concede poder. Quando você lê
Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, a gente vê o apóstolo Paulo ensinando sobre termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou. Então, toda a sua divindade e poder de Deus, ele abriu mão para viver como eu e você. E porque ele abriu mão do seu poder, escute isso, porque ele abriu mão do seu poder e foi obediente até a morte, sofreu até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome. Quando ele abriu mão do seu poder, Deus lhe deu um nome. Não era um nome qualquer, era um nome que estava acima de todo nome no céu e na terra. Ele abriu mão do seu poder e recebeu autoridade. Vamos entender isso. Quando você lê Mateus capítulo 28, quando Jesus encontra os seus discípulos para a comissão, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. De repente, não sei se na sua Bíblia você talvez já tenha lido esse texto como todo poder me foi dado no céu e na terra. Só que a tradução original no grego para essa palavra não é dunamis. Dunamis, que é poder de Deus, é exousia, que é influência delegada, jurisdição ou autoridade. Então ele está falando literalmente de autoridade. Por quê? Porque quando você tem autoridade, essa autoridade é expressa em poder. Só para você entender, imaginemos, eu falei sobre isso outro dia na classe, imaginemos um guarda de trânsito também. O guarda de trânsito, ele chega no meio da pista, pega um apito e faz assim. O que os carros vão fazer? Vão parar. Eu te pergunto, está vindo um caminhão, ele tem poder de parar o caminhão? Com a mão dele? Não. A não ser que ele fosse placa quente. Agora, ele não tem poder de parar o caminhão, ou qualquer carro ele não tem poder. Mas os carros param. Sabe por quê? Porque ele é uma autoridade. Então, quando Jesus ele chegava diante de um endemoniado, o demônio tinha que bater retirada. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Quando Jesus chegava diante de um enfermo, a enfermidade tinha que obedecê-lo, porque ele tinha a autoridade. Por quê? Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Deus lhe deu um nome. E para você receber o nome, então estou falando de identidade. A autoridade é fruto de identidade constituída por Deus. Quer saber quem você é? Cara, mergulha em Deus. É como Pedro, tu és o Filho, o Cristo do Deus vivo. Ah, Pedro, ok, eu também te digo quem você é. À medida que você se relaciona com Deus, Ele firma a sua identidade. E quando você tem a identidade de Filho de Deus, Ele te confere a autoridade. E a autoridade é expressa em poder. Amém? Ficou confuso? Não, isso é para um outro dia, é só um adendo, tá? Então, Jesus, como filho, tinha autoridade para compartilhar o ensino que os rabinos dessa terra não conseguiriam passar. É por isso que ele não seguiu à frente, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o conjunto de interpretações, ouça bem isso, tá, querido? O conjunto de interpretações da Torá que o rabi tinha se chamava de o jugo do rabino. Então, todos os rabinos interpretavam a Torá de uma forma. E esse conjunto de interpretações da Torá se chamava o jugo do rabino. Então, todos os talmidim, né, os discípulos, ou todo o talmide, que seguia aquele rabino, ele estava debaixo do jugo daquele rabino. Por exemplo, dois rabinos bem famosos em Israel naquela época, Hillel e Shammai. Eles tinham seus talmidim, e todos os talmidim que os seguiam, eles estavam debaixo do jugo, do conjunto, do sistema de interpretações da Torá. E aí vem Jesus, e diz assim, eu também tenho um jugo. Eu tenho uma maneira de interpretar a lei. Eu tenho uma forma de vida que se encaixa nos ensinamentos de Deus. E eu quero te passar isso, como viver debaixo desse jugo. Só que a diferença entre o meu jugo e o jugo dos rabinos é que os rabinos colocam sobre os seus ombros um jugo pesado, um fardo que nem mesmo eles conseguem carregar, um conjunto de regras que eles não conseguem seguir à risca. Mas o meu jugo
o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu também tenho jugo. Por que Jesus não seguiu aquela carreira de um talmide, de um rabino? É porque ele também já tinha o seu próprio jugo, ele não precisava do jugo de nenhum rabino, querido. E diferente de todos os rabinos, Jesus tem um jugo que é suave e um fardo que é leve. Isso parece extremamente contraditório, porque o nível de exigência de Jesus é um pouco mais apertado. Talvez você diga assim: o tempo da graça é uma maravilha, eu posso fazer o que eu quiser. Não, querido. Justamente porque, olha o jugo de Jesus, olha como é que ele expressa o jugo de Jesus. Ouvistes falar, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que se você irá contra o irmão, você já pecou no seu coração. Vocês ouviram, não adulterarás. Eu digo, porém, que se vocês olharem para uma mulher com desejo impuro no seu coração, você já adulterou com ela. Aonde que isso é mais fácil, querido? Jesus está dizendo assim: olha, não basta não fazer. Eu estou falando de quem vocês são e não do que vocês fazem. Eu estou falando de identidade, não de atitude. Ainda assim, com Jesus, esse jugo é suave e o fardo é leve. Porque apesar de tudo isso, apesar do ser para apertar na graça, a Bíblia diz que Ele não coloca sobre você algo que um jugo, uma aprovação que você não possa suportar. Amém? Todo mundo entendendo? Amém? Esse é o segundo motivo. Jesus já tinha um jugo e não podia se adequar ao jugo de um outro rabino. E o terceiro motivo era o seguinte: eu disse para vocês que o terceiro estágio do sistema educacional judeu só entravam os tops, os melhores dos melhores, a elite intelectual de Israel. Aí eu te pergunto: Jesus combinava com esses caras? Aquele que é Deus escolheu nascer num lugar onde se colocava a comida dos animais, que é a manjedoura. Ele, sendo Deus, podendo escolher nascer num berço de ouro, ele falou: não, eu vou nascer numa manjedoura, num lugar onde os animais comem. Ele é o rei, mas é o rei mais humilde que você já viu na face da terra. Esse Jesus não tinha por que estar no meio da elite intelectual. Sabe por quê? Porque a gente disse que se o rabino não achasse aquele jovem bom o suficiente, ele rejeitava aquele menino. Então, aquele jovem rejeitado não caminhava com os tops da época. Só que Jesus veio para os rejeitados. Jesus veio para o aflito, para o carente, para o necessitado, para a viúva, para o pobre, para o perdido, para o enfermo. Ele veio para aqueles que estão doentes. Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Jesus veio para esse. Então, pensa comigo. Jesus podia escolher o prestígio, porque ele já estava muito adiantado. Aos 12 ele já estava talvez mais adiantado que os garotos de 14. Ele tinha aqui o prestígio e ele tinha um propósito eterno. E entre o prestígio e o propósito, ele escolheu ficar com o propósito de se tornar pequeno, de se tornar humilde, para se igualar, para alcançar, para que eles pudessem ter com quem se identificar. Um homem Deus nasceu numa manjedoura para que ele pudesse chegar no nível do pobre. Porque quem já viu a série The Chosen? The Chosen significa os escolhidos em inglês. Se você reparar, os rabinos mal se... o povo aqui, parece que o povo tem lepra, todo mundo. Não se misturam, querido. Jesus estava lá no meio. Por várias vezes ele foi criticado por se assentar com publicanos, com pecadores. Ele estava ali. E ele foi chamado para isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque entre o prestígio e o propósito, Jesus escolheu o propósito. E aí eu quero te encorajar que todas as oportunidades que você tiver de fazer uma escolha, onde esteja em pauta um prestígio ou até mesmo uma necessidade suprida, uma bênção, e o seu propósito, eu te aconselho a escolher o propósito. Porque algo que eu aprendi é o seguinte, que todas as vezes que você tem uma necessidade e você vive... Quantos tem necessidades aqui? Todo mundo, amém? Quando você vive por essa necessidade pode roubar você do seu propósito. Mas todas as vezes que você vive pelo seu propósito,
Deus supre as suas necessidades. Amém? Quantos já viveram isso aqui? Todas as vezes que você vive por uma necessidade, essa necessidade pode roubar você do propósito. Mas todas as vezes que você vive pelo seu propósito, Deus supre as suas necessidades. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Amém. Então Jesus não tinha por que estar no meio daqueles homens, daqueles jovens. Amém? Ele veio para os rejeitados. Então não fazia sentido ele estar ali naquele meio. Então esses três motivos eu acho que são suficientes para que a gente entenda o porquê que Jesus não seguiu uma carreira promissora que ele poderia seguir. Até porque ele já sabia, como o pastor Rafa falou, ele ia ter que esperar uns 18 anos. Se todo mundo soubesse quem ele era naquele momento, ia talvez precipitar aquele tempo de espera. E aí, então a gente vê que Jesus, porque veio para quem veio, contrariando todas as regras do sistema educacional judaico, ele cria sua própria escola, sua escola rabínica. Ele escolhe os seus talmidim. E diferente do sistema, esses talmidim não são os melhores. Que dirá os melhores entre os melhores. Mas Jesus escolheu eles. Amém? Assim como eu, assim como você. Diga para quem está ao teu lado, Jesus te escolheu. Amém? E é interessante porque a gente vai ver que à medida que Jesus vai chamando os seus discípulos, eles deixam tudo para segui-lo. Tudo, largam tudo. Por quê, querido? Eles conheciam a cultura judaica. Todo jovem gostaria de um dia ter sido escolhido por alguém importante. Todo jovem judeu gostaria de um dia ter sido escolhido. Ninguém gosta de ser rejeitado. Por isso que Jesus, que é o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres, veio para esses que se sentem rejeitados. Ele escolheu 12. Ele escolheu os problemáticos, ele escolheu os teimosos, ele escolheu os corruptos, ele escolheu os pecadores. E sabe por que sabe por que eles escolheram esses homens? Sabe por que eles não pensaram duas vezes antes de deixar tudo para seguir? Eu disse para você que todo menino queria ter sido escolhido. E eles entendendo a importância dessa escolha, de um rabino chegar, o cara está pescando, o cara não tem instrução. E Jesus fala assim, vem e me segue. E principalmente sendo um cara que, além do nível de conhecimento que ele tinha, ele operava milagres em Israel. Imagina um pescador, querido. Um pescador que jamais seria escolhido, jamais teria prestígio, sendo chamado por um homem como esse. Cara, ele não pensou duas vezes. Ele, sabendo do nível de importância de um chamado como aquele, ele talvez tenha pensado, eu nunca mais vou ter essa oportunidade novamente. Ele me escolheu. Eu não sei porquê, mas ele me escolheu. Quantas vezes eu já me fiz essa pergunta, querido? Eu não sei porquê, mas ele me escolheu. E ele escolheu esses homens, porque apesar de não haver nada de especial neles, Jesus era poderoso para extrair o melhor que eles tinham. E é exatamente assim que ele olhou para mim e para você. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor por nós, tendo enviado Jesus para morrer em nosso lugar, enquanto nós ainda éramos pecadores. Ou seja, você não deu motivo nenhum para ele morrer no seu lugar. Você não deu motivo nenhum para ele se entregar, se sacrificar. Eu já participei de evangelismos onde a gente pregando para pessoas que falavam assim, cara, ele morreu por você. E o cara falou assim, eu nunca pedi para ele fazer isso por mim. Frio. Não estou nem aí para a morte dele. Foi para esses que Jesus morreu. Mas são esses que Jesus ama. Jesus ama os transgressores. Por quê? Porque ele é o único que tem o poder de transformar quem quer que seja. De repente você chegou aqui no romper pensando assim, cara, eu vou, mas cara, do jeito que eu estou, talvez só um milagre para mim. Do jeito que eu estou distante de Deus, do jeito que eu me sinto pecador, olha, talvez as pessoas possam até falar mal de mim. Isso é porque elas não sabem quão ruim eu sou. Elas nem sabem. Se eu contar, elas vão ficar assustadas.
o que elas falam de mim não é nem metade do que eu sou. Eu sou muito pecador. Só eu sei o quanto eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Talvez você tenha entrado assim, queridos, aqui dizendo: eu não tenho nada de especial. Pô, eu não prego, eu não canto. De repente você ainda nem sabe disso, querido. Mas de repente Deus está preparando você. Amém? Quantos creem nisso? Aqueles homens não tinham nada de especial, mas Jesus, ele tinha poder para torná-los especiais. Porque, prestem bem atenção, lembrem de um detalhe mais ou menos importante. Muitos jovens judeus eram escolhidos naquela época, mas quem sacudiu o mundo foram esses homens aqui. Quem transtornou. Talvez você entrou aqui nesse sítio, nesses dias, pensando assim: cara, eu não sou elite, eu não conheço tanto quanto o fulano, eu não sei disso, eu não sei fazer tão bem isso quanto o Beltrano. Talvez eu não seja nem tão especial assim. Mas Jesus, ele é poderoso para fazer de você alguém sobre quem se diga: os transtornadores do mundo chegaram até nós. Atos 17, você fala sobre Paulo e Silas, os transtornadores, aqueles que sacudiram o mundo, chegaram até nós. Deus, ele é poderoso para transformar você em alguém que pode sacudir o mundo mesmo. Entenda uma coisa: todo avivamento começa com uma pessoa. Todo avivamento começa no coração de alguém, que se junta com alguém que tem um coração no mesmo propósito. E de um pequeno grupo de pessoas, Deus pode começar a fazer algo numa nação inteira. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus só precisa de você e de mim. E é suficiente. Amém? Quantos querem isso? Diga amém. Aleluia. Então, se Deus nos escolheu, o que nós devemos fazer a partir disso? Para que a gente entenda, eu estou caminhando, queridos, para a gente chegar lá onde Pedro diz o que diz para Jesus. Havia um ditado na cultura judaica que os próprios rabinos diziam o seguinte: olha, eles diziam para os meninos: deixe-se sujar com a poeira dos pés do seu rabino. Vou repetir: deixe-se sujar. Faz um trava-língua nessa. Deixe-se sujar. Deixe-se sujar com a poeira dos pés do seu rabino. Sabe o que significa isso, queridos? Ande o mais próximo que você puder. Siga ele com o máximo de intensidade. Esteja o mais perto que você puder estar desse rabino, ao ponto de que por onde ele passar, você esteja tão perto dele que a poeira dos passos dele suje você, para que você possa seguir os passos dele com toda a sua força, com toda a sua intensidade. E eu quero dizer uma coisa para você: essa é a proposta da caminhada de Cristo para nós. Andarmos nesse nível de proximidade com Jesus, deixando-nos sujar com a poeira dos pés do nosso Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso rabino. E não só a proposta para a caminhada cristã, mas esse é o propósito eterno de Deus para nós. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, nós lemos o seguinte: todas as coisas sabemos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos conhecem a palavra? Só que ela não termina aí, ela continua dizendo o seguinte: dos que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Verso 29 responde: porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Diga comigo: predestinou. Então você foi predestinado? Como assim foi predestinado? Sim, o que a Bíblia diz sobre predestinação para você é que você foi predestinado a ser conforme a imagem de Jesus, para que ele não fosse mais o primogênito, para que não fosse mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Ele te predestinou, ele separou, ele te destinou a ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a gente lê que todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, o que acontece conosco? Nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho, do Cristo.
À medida que nós nos expomos à glória de Deus, e aí a adoração entra, queridos, mas isso é um assunto para um outro dia. Eu falo sobre isso na aula de música também. À medida que nós nos expomos à glória de Deus, principalmente em adoração, em entrega, em rendição, a glória, o reflexo, nós refletimos como espelho a glória do Senhor, e esse reflexo nos confronta, porque nós vemos a santidade, a pureza dele. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de Jesus, mas a Bíblia diz também que o pecado ele distorceu essa imagem. Então, à medida que nós nos expomos à glória de Deus, esse reflexo nos confronta e ele começa a consertar, querido. É como um olheiro, é como alguém que tem um vaso pronto e começa a falar assim, começa a mudar e começa a, opa, aqui tem que mudar. É assim, nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus. Jesus nos chamou para que fôssemos transformados na sua imagem. E agora a gente começa a entender o seguinte: Pedro entendeu isso. Vamos ler lá Mateus 14, só que vamos ler do 24 até o 31. Mateus capítulo 14, do 24 ao 31. Alguém fechou a Bíblia aí, precisou de tempo? Ou todo mundo achou? Diga aí se achou. Quem não achou, fala assim, espera aí. Amém? Vamos lá? Mateus 14, a partir do verso 24. E o barco já estava no meio do mar. No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, o que ele diz aí? Alguns falam, tem de bom ânimo, outro diz, coragem, sou eu, não temais. Verso 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Diga comigo, medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo, em outras versões, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que tremendo, queridos, que a gente acabou de ler. Nós dissemos que Pedro entendeu que nós fomos chamados para sermos a imagem dele, que nós fomos chamados a andar tão de perto do nosso rabi, do nosso mestre, que se fosse o caso, seríamos, nos sujaríamos com a poeira dos seus pés, porque Pedro queria estar ali, aprendendo, fazendo, vivendo, exatamente como o seu mestre. A gente leu aqui nessa passagem, eu voltei um pouco para que você entenda o seguinte, de todos os discípulos, de todos, Pedro agiu, foi o único que agiu como um verdadeiro talmide. Por quê? Justamente porque ele chega ao entendimento que somente um talmide conseguiria chegar. Tá? Foi justamente os versículos que a gente leu no início, versos 28 e 29. Jesus fala para eles que tenham bom ânimo ou coragem na sua versão, e ele diz, sou eu, não temo. E aí Jesus responde, Pedro responde dizendo, olha aqui, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Em outras palavras, Pedro diz assim, se você pode, eu também posso. Basta que você me mande ir e eu vou. Vou repetir. Um talmide
ou os talmidim, têm como seu maior anseio não apenas saber o que o seu mestre sabe, eles têm como maior anseio ser exatamente como o seu mestre é. Então, Pedro é o único no barco que, apesar do medo, ele tem o entendimento do seguinte: peraí, se ele é o meu mestre, se ele diz que é o meu mestre, então ele vai mandar eu ir por sobre as águas. Queridos, isso é pesado, isso é profundo demais, queridos. Imagine você no barco, o mar não estava de boas. A Bíblia diz que o barco era sacudido pelas ondas porque o vento era contrário. Então imagina o mar. Alguém já fez cruzeiro, já viajou no mar? Já pegou um barquinho, uma lancha? Eu também nunca fiz cruzeiro, não. A barca, é verdade, a barca é para todos nós, né? A barca, Ponte Rio, Niterói. Tudo bem, só que olha só, eu nunca, pelo menos nas poucas vezes que eu fui para Niterói, eu nunca peguei um mar revolto na barca. Graças a Deus por ele. Mas eu, por exemplo, quando eu fui para o Nordeste, eu fiz alguns passeios de piscina natural que a gente foi lá para o meio do mar. Graças a Deus não estava revolto. Teve que ficar no meio do mar revolto, mas Deus. Enfim, mas eu, por exemplo, já vi, assim, não tenho muita coragem de brincar com o mar, entendeu? Minha mãe dizia que o mar não tem cabelo. E eu já vi alguns vídeos de gente que trabalha na marinha, por exemplo, um barco enorme e a onda assim, ó, negócio assim. Quem já viu algum vídeo assim, um negócio assim, o barco? Eu falei, não, isso não é pra mim não. Está arrependido em nome de Jesus. Só que entenda, era esse o contexto. O mar revolto, os caras no barco, que com certeza não era um iate, nada disso, era um barco. A gente está no tempo de Jesus. O mar revolto, a gente vê um cara andando lá, pensa como? Tipo chave. Na hora. Aí ele fala assim, sou eu. Pedro chega e fala assim, se você é o meu mestre, eu posso fazer o que o senhor está fazendo. O senhor só precisa mandar, eu vou fazer. Olha o nível, queridos, de entendimento que Pedro chega. E aí Jesus fala o que para ele? Vem. Tá bom, vem. Agora é contigo. O convite está feito. Vem. A Bíblia diz que, nossa, Pedro é incrível. Assim, a gente fala muito de Pedro, Pedro é impulsivo, falou uma besteira, foi chamado de Satanás. Mas, Pedro, porque entenda uma coisa, Pedro tinha um temperamento, amém, queridos? Quem deu esse temperamento foi o próprio Deus. Deixa eu só abrir esse parênteses, tá? Existem 4 tipos de temperamentos, eu não vou começar esse assunto, a gente vai alongar muito. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Todos eles Deus te deu. Por quê? Porque todos eles têm potencial, têm dificuldades, têm problemas, mas têm potencial. Eu, por exemplo, sou fleumático e sanguíneo. Eu era mais fleumático e sanguíneo, introvertido. Alguns anos atrás eu ia tremer, ia dar vontade de ir no banheiro se eu tivesse que falar na frente de vocês aqui. Terrível. Nunca falava em público. Absurdo. Só que Deus me ajudou, a igreja me ajudou, o louvor me ajudou a desenvolver o meu lado sanguíneo, que é algo mais intenso e tal, e graças a Deus eu consigo. Mas eu sou um cara meio quietão. Mas para quem me conhece, eu sou maluco, sou meio, enfim. E eu consegui soltar um pouco esse lado. Então, enfim, todos os temperamentos têm o seu lado positivo e negativo. Pedro era um cara impulsivo? Sim ou sim? Sim, só que o lado impulsivo dele fez ele fazer algo que nenhum outro homem na terra fez. Por quê? Porque Pedro foi o único ser humano, além de Jesus, que andou por sobre as águas. Então, antes de você abrir a sua boca para dizer que ele teve pouca fé, lembre-se que ele deu mais passo sobre as águas do que você. Amém? Beleza. Pensa nisso. Pedro, então, ouvindo o convite, Jesus fala, vem. Pedro vai. E mano, imagina a mente dele. Imagina a cabeça dele. E os discípulos assim, que isso, irmão? Eu não sei quantos passos ele deu, a Bíblia não diz, mas tenha sido 2. Mano, o cara andou. Ele andou por sobre as águas. O que levou aquele rapaz, aquele homem, a tomar essa iniciativa? Volta tudo, volta tudo. Eu estou falando de um pescador, ele não seria escolhido. Ele viu um homem que passou, olhou ele pescando e falou assim, vem, me segue. E ele pensa, poxa, um dia eu fui um menino que sempre vi os meninos sendo escolhidos. Eu não era ninguém.
Como é que eu ia ser chamado para uma vida? Esse cara me escolheu. Esse cara me escolheu. Eu estou aqui, estou seguindo ele, estou vendo um milagre. Esse cara não é qualquer um. Ele disse que eu posso fazer, eu posso fazer. E ele poderia dizer assim, não, você não está pronto. Não, ele disse, vem. Por que eu não vou? Quantas vezes o Senhor já te fez um convite para agir em nome dEle? Você foi todas as vezes, querido? Quando você viu um aflito, um perdido, um enfermo? Quantas vezes o Senhor já te fez um convite e falou assim, filho, vai. Jesus então chama e Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas aí, de repente, ele começa a olhar aquela tempestade. Aí, talvez toda essa memória que poderia falar assim, cara, esse homem me fez chegar aqui. Isso é incrível. E aquilo fortalecer a fé dele. De repente, parece que ele recebe um golpe de realidade. E aí, em vez de ele falar assim, cara, eu era um pescador e ele disse que eu poderia ser alguém. Ele me escolheu como tal mídia. Ele simplesmente voltou e falou assim, não, peraí, eu sou só um pescador. Quem sou eu, cara? Eu sou pecador. Eu sei de onde eu vim. Nesse momento, parece que ele jogou por terra tudo aquilo que o Senhor disse a seu respeito. Naquele momento, é como se ele jogasse por terra tudo aquilo que o seu mestre viu nele. Por uma coisa que a gente ouve falar como autossabotagem. Sabe quando Deus não diz algo a seu respeito, mas você insiste em dizer? Sabe quando você fala assim, cara, eu não consigo. Deus nunca disse isso. E a última palavra é dele. Isso não é para mim. Queridos, quantas vezes eu mesmo já disse isso para mim? Isso não é para mim. Falar em público, isso não é para mim. Falar bem, ensinar como o pastor Rafa, isso não é para mim. Cara, só Deus sabe o potencial que Ele mesmo colocou dentro de você. E quantas vezes você rejeita isso? Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Eu estou terminando, queridos. Vou chegar a 10h07, glória a Deus. Tem 44 minutos exatos. Deixa eu abrir um parênteses então para você. Deus colocou algo dentro de você. Ele sabe o potencial que você carrega. E muitas vezes, você olha e você não consegue perceber o tempo passando e você dizendo, não, por quê? Escute uma coisa aí, cara, eu queria que você lembrasse disso em nome de Jesus. Eu comecei a falar disso e falei do parênteses por causa dessa palavrinha, tempo. Satanás, ele quer que você peque, mas existe algo que ele quer muito mais do que simplesmente você pecar, porque ele sabe que você é um filho de Deus, você está sujeito ao pecado, mas ele sabe que você encontra misericórdia e perdão na cruz. Então, para que eu vou fazer ele pecar? Por um simples motivo, para que você perca o seu tempo. Por quê? Porque pecado pode ser remediado com arrependimento e o sangue de Jesus. Mas o tempo que você perdeu nunca mais vai voltar. Então Satanás está muito empenhado em fazer você perder o seu tempo. Sabe por quê? Porque ele sabe que, diferente de você muitas vezes que não acredita, ele sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E uma coisa que uma vez que eu vi do meu irmão, por exemplo, meu irmão mais velho era um ministro, o que eu aprendi a adoração foi olhando ele e se afastou. Uma vez ele falou assim, há alguns dias atrás, quando eu lancei minha música, ele começou a ouvir a letra da música, ele começou a chorar e falou assim, cara, essa música é pra mim. E ele falou assim, eu achei que eu fosse me desviar por minutos. E já faz mais de 10 anos. Você não sente o tempo passar. Satanás, ele está muito empenhado em distrair você, em fazer você perder o seu tempo. No dia do juízo, as redes sociais serão a prova de que a gente tinha tempo. Amém? Amém? Todo mundo amém? Você pode dizer amém? Amém. Amém. É legal, né? Tem rede social e, poxa, eu queria ouvir essa palavra.
necessário, isso é uma prova de que você sempre teve tempo. A questão são as suas prioridades. Amém? Quantos entendem isso? Fecha o parênteses. Então, Pedro começa a afundar. E aí, deixa eu só voltar, porque tem uma coisa que eu anotei aqui que eu acho muito importante, tá? Quando Pedro, ele vê Jesus, ele diz assim: mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Querido, eu fiz questão de anotar porque eu não podia esquecer isso, isso tem queimado no meu coração recentemente. Eu percebo que há um tempo onde Deus ele tem chamado a igreja para, diga comigo, responsabilidade. Porque muitos de nós na igreja hoje enxergamos a caminhada com Deus como uma caminhada de benefícios. A gente estava ministrando na classe sobre a lição do reino, né? Falando sobre o reino. E aí quando eu peguei o pastor Rafa, ele me dá a oportunidade de dar aula na classe dele de vez em quando. E, pô, a responsa, né, querido? Né? Para quem já viu o Rafa ensinando, é a responsa. E aí, eu ministrei sobre a lição Venha o Teu Reino. E eu não conseguia anotar, eu faço muita anotação, né? Vocês estão vendo aqui. Eu não conseguia anotar quase nada, mas porque uma coisa só ficava no meu coração. Porque estava escrito que, eu li que a oração, quando nós oramos pedindo Venha ao Teu Reino, essa oração é carregada de muitos benefícios. Quantos têm benefícios por andar com Deus aqui? Diga amém. Amém. Só que Deus falou assim, mais do que benefício, essa oração carrega responsabilidade. Porque a oração Venha ao Teu Reino não vai funcionar senão por intermédio da própria igreja. O reino não vem se você não fizer alguma coisa. Vou dizer de novo, o reino não vem se você como igreja não fizer alguma coisa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Pedro aqui podia ser como essa galera que quer benefício. Então quando Jesus aparece e diz, olha, sou eu, ele fala assim, se és tu, então faz essa tempestade se acalmar, mestre. Chega aí. Ou então, se és tu, transporta a gente para a margem, transporta a gente para a praia. Se és tu, resolve o meu problema aí, Senhor. Essa é a oração do povo que quer os benefícios. Mas Deus tem chamado uma igreja que abraça e chama para si responsabilidade. Há benefícios? É lógico que há benefícios, como nós temos aqui. A gente sabe que há benefícios. A gente tem um outro extremo de quem diz, não, eu só quero buscar a Deus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Calma aí, querido. Calma aí, porque Deus ele revela a sua pessoa através dos seus feitos. Você conhece quem Ele é a partir daquilo que Ele faz também. A Bíblia diz que quando você o busca, você recebe um galardão, uma recompensa. Por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que buscam. Então você recebe e fala assim, caramba, Deus ele me recompensou, porque isso é a natureza dele. Deus, eu não estou te buscando para receber uma bênção. Ele vai falar assim, olha, não interessa, isso é quem eu sou. E eu estou fazendo porque eu sou galardoador. Então, aquilo que Deus faz é uma expressão de quem Ele é. Amém? Você entende isso? Então, eu conheço e desfruto daquilo que Ele faz, porque Ele é essa pessoa. Então, Deus nos chama também para ser alguém. E porque somos alguém, estamos dispostos a fazer algo. Um verdadeiro filho, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro talmide, ou seus talmidim, por exemplo, não é aquele que quer só o benefício, não é aquele que chega e senta no melhor lugar. Não, ele é aquele que chega e fica em pé para ver se todos já sentaram. Um verdadeiro filho, um verdadeiro talmide, um verdadeiro talmide não é aquele que, por exemplo, senta à mesa primeiro para comer, é aquele que espera para ver se todos já comeram para ele comer também. Porque quem se serve primeiro é criança, querido. Criança é que é servida primeiro. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. Muitas vezes a minha esposa, a Josi, ela tenta preparar tudo para todo mundo comer junto. Só que a gente tem que dar comida dela. E a minha filha é um pouco ansiosa. Minha filha come e é uma máquina. Então quando a gente dá comida para ela, no tempo que ela está mastigando, quando ela quer mastigar, que eu vou pegar o garfo para comer minha comida, ela está assim, eu, calma, já vou te dar. Ela, graças a Deus, não é uma criança sem problema para comer, na verdade ela quer comer o tempo todo. Uma das primeiras palavras que ela falou, além de mamãe e papai, foi nomes de comida. Você chegar,
Fala assim, o que você quer? A pergunta mágica para ela, tá, querida? Você quase, o que queres que eu te faça? Ela vai falar, Nana, Cia, que é melancia. Ela vai falar, uva, é uva. Só nome de comida, querida. Mamão. Ela aprendeu tudo isso, querida. E agora, quando ela está no colo, ela quer ser, não é descer, não é ser. É muito bom. A minha filha, então, muitas vezes eu digo, vamos comer ovo, José. Ela vai ficar berrando. Eu vou fazer o seguinte, a minha comida está aqui esfriando e eu estou dando de comer para a Letícia. Come, amor. Eu falei, depois eu como. Por quê? Criança é servida primeiro. Adulto, gente madura, está preocupado se todos foram alimentados. Aí ele pode comer. É gente que chama a responsabilidade. Deus quer uma igreja que não procura seus benefícios, seus direitos. É uma igreja que abraça suas responsabilidades. E aqui nós vemos um Pedro que não chega e fala, Senhor, se és tu, tira a gente dessa furada. Não, se és tu, eu quero também andar por cima desse problema. Se o problema aqui é um mar revolto, eu quero andar por cima desse problema. Me manda fazer alguma coisa que eu vou fazer. Eita! É isso que o Senhor Jesus ele quer de nós. Essa mesma atitude daquele verdadeiro talmide que foi Pedro. Que no meio de todos os discípulos, talvez ele poderia ser, mestre, se és tu, me manda salvar aqui essa galera, porque eu acho que eu estou disposto a fazer alguma coisa. Porque todos os discípulos estão lá, ninguém fala nada. O povo fica feliz quando Jesus faz tudo se acalmar e volta para o barco. Mas o único que chamou para si a responsabilidade foi o único homem na face da terra que desfrutou de um milagre de andar sobre as águas. Quem quer ser esse homem, essa mulher? Então, eu estou terminando, querido, dizendo o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o final para a gente construir esse entendimento e fechar. Verso 29, de novo, ó. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, o convite trouxe uma resposta de obediência. E a obediência começa a destravar o sobrenatural na sua vida. Guarda essa chave. A obediência, ela destrava o sobrenatural na sua vida. Amém? Verso 30 diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé. E aí ele segue com uma próxima pergunta, ele diz, por que duvidaste? E eu te pergunto, querido, quem andou por sobre as águas além de Jesus? Pedro. Cara, ele se torna um cara extraordinário. Só que esse homem que nós julgamos ser alguém extraordinário, Jesus olha para ele e fala, homem de pequena fé. E por que Jesus chega a esse ponto, talvez de tristeza, talvez de decepção, para chegar e dizer que esse homem é um homem de pequena fé? Por conta da pergunta, a pergunta que ele faz para o seu talmide, expressa a sua tristeza. Ele fala assim, por que duvidaste? Pedro, por que você duvidou? E aí eu te pergunto, de que ele duvidou? Será que ele duvidou de que Jesus era poderoso? De que tudo aquilo estava acontecendo por meio de Jesus? Talvez não. Pedro, como eu disse, olhou para a situação, olhou para si e duvidou de si. E qual é o problema disso? Qual é o problema de quando o Senhor Jesus chama e você, atendendo esse chamado, começa a duvidar e as coisas começam a andar para trás? Qual é o problema? Então, se Ele te chamou e você começa a duvidar de você, Ele vai falar assim, peraí, mas calma aí, quem chamou você? É Jesus, é o Senhor chamando Moisés e Moisés falando assim, ah, Senhor, eu não tenho problema para falar, não sei falar. E Deus fala assim, quem que fez a tua boca, garoto? Quem fez a boca do homem, menino? Não fui eu. Será que eu tenho alguma dificuldade em resolver o seu problema? Quem te chamou? Não foi eu sou? Diz que eu sou, te enviou e vai, e fala, e age, e faz alguma coisa. Porque quando você começa a duvidar de você, é porque você, calma aí. Eu não creio tanto assim naquele que me chamou. É por isso
isso Jesus se entristece e chama ele de homem de pequena fé. Porque a sua fé precisa estar alicerçada no chamado daquele que é o rabino dos rabinos, o mestre dos mestres. Quando ele chama você, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das suas debilidades, ele sabe das suas limitações, mas é você mesmo que ele vai chamar, e é você mesmo que ele vai usar, e é com as suas dificuldades. Isso não é um problema para Deus. Ele é poderoso para transformar você num pecador, num simples pescador, em um cara que vai ser aquele que transtorna o mundo. Ele tem poder para isso. Quando Pedro começa a afundar, ele se entristece, ele ajuda. Imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente ele toma Pedro pela mão. Então Jesus não desampara, não é porque você duvidou que o Senhor vai te desamparar. Ele conhece as suas dificuldades, mas ele se entristece, sabe por quê? Porque ele sabe que foi ele que te chamou. O seu único papel é obedecer e crer. Amém? Quantos querem crer? Diga amém. Quantos querem ser esse talmide? Diga amém. O único que entendeu que se o mestre faz, ele também pode fazer. Se o mestre manda, ele está garantido de que vai acontecer. Quantos querem isso? Diga amém. Quantos querem dar um passo hoje fora do barco? Diga amém. Então fique no seu lugar.